Boa noite. Boa noite. Tivemos um desempenho individual e coletivo muito abaixo daquilo que nós podemos apresentar. Muita dificuldade em empurrar o Inter para o seu campo de defesa e conseguir se impor no jogo. Em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, quando conseguimos superar a primeira pressão, não tivemos boas escolhas ou boas ações técnicas e perdemos muita bola, ficamos sujeitos a muitos contra-ataques e desperdiçamos situações que poderiam ser mais promissoras. Mesmo com os ajustes do intervalo, o caráter do início do segundo tempo permaneceu igual. Quebramos algumas pressões e, em seguida, entregamos a bola para o adversário no momento que poderia acontecer algo mais promissor. Sofremos com isso o jogo inteiro. Estivemos não só tecnicamente desajustados em relação à qualidade das ações, mas também com leitura dos espaços e o tempo dos movimentos sempre atrasado. Os movimentos de pressão, de abordagem do Internacional sempre mais rápidos e mais ajustados do que os nossos movimentos para desengatar esse tipo de pressão e jogar. Isso dificultou muito o nosso jogo, isso deixou o adversário sempre aceso no jogo e confiante de que poderia gerar algo proveitoso. E durante a própria partida, em muitos momentos, competimos menos do que o adversário também. Nas situações de disputa de bola, de segunda bola, situações de pós-perda. Então, um conjunto de situações que nos deixou em inferioridade na partida. Em nenhum momento quisemos ficar no nosso campo, quisemos só defender e ficamos bastante insatisfeitos com a dificuldade da equipe em conseguir fazer um jogo que nos colocasse no campo de ataque, que ameaçasse o adversário. Então, algumas situações em que chegamos perto da área do adversário com bola, também não tínhamos apoio na área para fazer movimento de definição, seja pelo lado oposto, seja pelo lado da bola. Então, tivemos uma atuação realmente abaixo do esperado. Ô, Seabra, mas em termos dessa postura, o Cruzeiro vem repetindo isso seguidas vezes, jogando fora de casa. Isso parte de onde? É dos jogadores? É de você? O que você pode fazer de diferente? Porque as explicações vão sendo sempre as mesmas. Se a gente pegar as entrevistas contra a Vitória, em outros jogos fora de casa, é só colocar de novo para rodar, que vai ser sempre a mesma coisa. Não dá para trocar isso? Não dá para fazer algo diferente? Nós sempre temos a intenção de pressionar e de jogar, certo? Contra o Vitória, tivemos algumas pressões quebradas por desajustes mesmo de movimentos defensivos e tivemos muita dificuldade de sair jogando e erramos demais. Hoje não tivemos erros na primeira fase ali da construção que nos gerasse um perigo de gol imediato, mas após conseguir levar a bola até o meio-campo ou até as laterais do campo numa altura mais alta, perdemos muitas bolas. A ideia é pressionar, a gente treina para fazer pressão contra o adversário. O Inter não conseguiu quebrar as nossas pressões muitas vezes também no primeiro tempo. No início a gente um pouco desajustado em relação a quem subia em quem, mas essa leitura se ajustou ao longo do primeiro tempo e você vê que o Inter muitas vezes optou pela bola longa na saída e competir ganhando primeira bola e segunda bola, né? A gente sempre fala para os jogadores e trabalha os jogos para jogar fora de casa igual dentro de casa. Então isso não vem da ideia do trabalho, não vem da comissão, isso muitas vezes vem das dificuldades que se colocam dentro do jogo, às vezes em função das posturas dos adversários, que jogando em casa também buscam ter um pouco mais de iniciativa, correm um pouco mais de risco, né? Não acho que seja assim algo crucial, mas faz parte do contexto do jogo. Acho que o crucial é o nosso desempenho em relação à competitividade e desempenho técnico, tático individual que tivemos hoje, principalmente. Mas estamos jogando com equipes que estão tendo muito tempo além do nosso para jogar a mesma partida. Então, o Vitória jogou sábado contra o Bahia e 9 dias depois enfrentou a gente
na segunda-feira, certo? O Inter jogou o último jogo no sábado passado e jogou 8 dias depois hoje. E nós estamos jogando jogos no meio da semana, com tudo que um jogo de meio de semana exige. Então, as equipes estão conseguindo treinar, recuperar e treinar tudo que precisam treinar e chegam nos jogos talvez um pouco mais inteiras do que a gente vem chegando, mesmo fazendo as trocas que são necessárias para refrescar os jogadores. Esse é um ponto que a gente não pode negligenciar, mas não pode servir de muleta também. Mesmo colocando isso, o nosso desempenho coletivo e individual foi muito abaixo. Certo? Então, nós temos procurado, em função daquilo que os jogadores têm apresentado ao longo do tempo, fazer essa gestão de oportunidade, claro, diante do mérito, e isso também é um processo fluxo, é um processo dinâmico, tá certo? E vamos continuar agindo dessa forma, avaliando as entradas e fazendo os ajustes que precisamos fazer. A impressão é que o jogo não era tanto para centroavante, que era um jogo que poderia ter uma alternativa. Por que não, talvez, deixar esse ataque um pouco mais rápido? E uma outra sobre essa opção do Ramiro, em recomeçar o jogo, o Wallace ficar no banco de reservas. Qual foi o motivo, Seabra? Bem, o Wallace é um jogador muito importante, muito experiente, muito qualificado, e que está iniciando uma temporada esportiva, tá certo? Ele fez um primeiro jogo de 90 minutos contra o Boca. Uma semana depois, ele fez um jogo que jogou cerca de 80 minutos. Precisamos fazer essa progressão inicial com ele aí de umas 3 partidas, pelo menos, dando esse prazo de recuperação. A minha ideia em relação a ele contra o Fortaleza é que ele entrasse no segundo tempo do jogo do Fortaleza. Nós estávamos perdendo o jogo e precisávamos de um time com soluções ofensivas naquele momento, então, por circunstâncias do jogo, ele acabou não entrando. E aí, hoje, se repetiu novamente, tá certo? Então, a minha ideia era que ele entrasse hoje, ter uma minutagem controlada, porque se você inicia com o jogador, é difícil você controlar a minutagem dele. Então, quando você inicia com ele como suplente, você pode ter esse controle de minutagem. Eventualmente, uma circunstância do jogo não vai te permitir colocá-lo, mas ainda assim a gente sabe que o foco é que ele tenha uma recuperação, uma preparação adequada para entrar com segurança no próximo jogo. A partir do próximo jogo, que é o terceiro jogo, imagino que ele já vai estar em condições de ser utilizado com mais frequência, mesmo nessa batida a cada 3, 4 dias. A gente sabe que os jogadores que passam muito tempo na Europa, quando eles vêm para o calendário do futebol brasileiro, que tem 20, 25 jogos a mais do que eles são acostumados a jogar lá, muitos deles têm lesões no primeiro semestre. Isso é um fato conhecido no futebol. Então, a gente está cuidando dele nesse sentido, para que ele vá se colocando, ele está quase numa forma perto da ideal, mas também que ele consiga render no jogo e ter tempo de se recuperar para estar inteiro para o próximo jogo. Então, isso é importante. O Ramiro é um jogador que tem consciência tática, treina em alta intensidade. Numa circunstância contra o Vitória que não tínhamos o William, ele entrou como lateral direito, e ele deu conta defensivamente, tanto das ações pelo lado dele, com o Oswaldo, com as dobras que tiveram, quanto também pelas ações do lado contrário, que ele acabou fazendo uma boa função defensiva. Pela forma como ele trabalha no dia a dia, ele merecia uma oportunidade na posição dele, tá certo? Hoje ele teve essa oportunidade, teve situações em que desempenhou bem, teve outras situações que não, isso faz parte do jogo, a gente vai avaliar o mérito de todos que estão na sequência. A gente tem acompanhado os treinos no dia a dia, como eu falo, então isso resultou na entrada do Japa hoje, porque ele tem tido uma sequência muito boa de desempenho em treinamento e acho que ele correspondeu de forma interessante, apesar da situação adversa do jogo, logo depois que ele entrou, não teve muito tempo em igualdade no placar. Então, aos poucos, essas situações elas vão sendo oportunizadas em função daquilo que a gente vê não só nos jogos, mas vê nos treinos também. Contra o Vitória, numa situação que nós estávamos pressionando e estávamos com um homem a mais, naquele momento oportunizamos o Vital.
né? Por característica, nesse jogo, optamos por colocar o Vitinho, uma característica de jogo diferente, tá certo? E aí nós vamos sempre considerando que a equipe é um organismo vivo e que a gestão das oportunidades tem que corresponder ao mérito do que os jogadores vêm apresentando, seja em jogo, seja em treino. Então, hoje foi um dia que, de uma forma geral, tivemos um desempenho individual abaixo e vamos avaliando. Também tivemos alguns jogadores que atenderam a expectativa e vamos promovendo aquilo que precisa ser promovido em relação a treino, em relação ao jogo, sempre para a próxima partida. Porque o centroavante não estava dando muito certo. Olha, eu acho que é importante a gente considerar a possibilidade de usar um centroavante para ter uma referência, principalmente quando a gente está jogando fora de casa e está sendo pressionado. Se você lembrar o jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo nós sofremos por não ter uma referência, né? Tivemos que colocar um centroavante no intervalo e isso nos permitiu quebrar um pouco mais de pressão. Temos tido uma produção ofensiva abaixo do que nós pretendemos ter de forma geral. O centroavante nos ajuda a ter uma presença diária mais importante nos movimentos de ataque à área. Hoje o Dineno não foi capaz de oferecer muito isso, porque como um todo nós não tivemos presença no último terço o quanto que nós gostaríamos. Então, nesse sentido, o centroavante não é tão visto, tá certo? Teve momentos no primeiro tempo que tivemos a oportunidade de quebrar pressão ou o apoio não se apresentou para ele para dar sequência na construção, ou se apresentou e ele não conseguiu dar sequência, tá certo? Mas o centroavante era importante, sim, nessa partida, pelo aquilo que a gente avaliou. Em razão das enchentes que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, o senhor vai enfrentar uma situação bastante atípica, assim como o Roger. Vocês se enfrentam no meio de semana. O senhor não vai ter muito tempo para treinar, ele também não, e ele disse, não vou analisar o jogo para não dar nenhuma ferramenta para o Cruzeiro para estudar o Internacional, eles que se virem, foi mais ou menos a brincadeira que ele começou. Como é que é para o senhor enfrentar essa situação, não tendo tempo e, mais uma vez, tendo que enfrentar o mesmo time? Fica aquela sensação de decisão de Copa, mas, na realidade, é Campeonato Brasileiro. Cada jogo tem a sua própria história, né? Tem as suas circunstâncias. Então, nós estávamos vindo de vários jogos na sequência. Esse foi o 5º jogo na sequência, sem semana cheia. Se eu não me engano, o Inter teve uma semana cheia e agora depois outra semana cheia. Então, pela primeira vez, depois de um certo tempo, o Internacional também vai ter que preparar um jogo com só 3 dias e aquilo que vem sendo a nossa rotina. Então, nesse sentido, diminui essa desigualdade em relação a poder se preparar um pouco melhor para fazer a partida. E aí as circunstâncias são diferentes, né? Nós tivemos jogador suspenso, um jogador que vem jogando e que é um jogador criativo da equipe, que não esteve presente. Ainda estamos fazendo controle de carga de alguns jogadores, como eu citei o caso do Wallace, enfim. Acho que é um cenário totalmente diferente, até porque, de novo, vamos ter o nosso jogo em casa, a nossa torcida tem sido muito importante, tem feito a diferença quando nós jogamos no Mineirão. Então, a própria questão do mando de campo, do cenário do jogo. Então, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. Acho que a gente precisa ter muito discernimento para saber o que realmente é relevante do jogo que aconteceu aqui para levar para o próximo jogo. Seabra, a diretoria buscou um jogador de seleção paraguaia, pagou $3 milhões e ele não foi relacionado para essa partida. O porquê disso? Ele não consegue entregar alguma coisa diferente, ao invés de apostar sempre naqueles que são contestados pelo torcedor e todo mundo já viu aí o que eles podem dar ao time no momento? O Peralta é um jogador técnico e ele acabou tendo uma lesão também, e isso atrasou um pouco aí a preparação dele. E é um jogador que a gente espera contar, sem dúvida. O que nós observamos é que, na tomada de decisão da relação de jogo, optamos pelo Japa porque entendemos que está numa rotação mais alta. Então, a decisão é em cima daquilo que está sendo apresentado no treino nesse momento, mas nós contamos com ele porque é um jogador que vai agregar assim que tiver numa condição mais adequada. Obrigado, Seabra. Valeu, pessoal.